Hoje vamos apresentar mais dois intelectuais negros brasileiros, Edson Carneiro e Ironides Rodrigues. Edson Carneiro é mais conhecido do grande público e nós temos dele aqui alguns clássicos. Esse que eu vou apresentar a vocês é a edição do ano de 1964, Ladinos e Crioulos, Estudos sobre o Negro no Brasil, da edição Civilização Brasileira. Outra relíquia, outro clássico, de Edson Carneiro, essa edição é de 1947, O Quilombo de Palmares, 1630 a 1695. Olha aí, ó. Editora brasiliense. E um terceiro ainda, também clássico, uma relíquia que nós temos aqui na nossa biblioteca, que é de 1936. Edson Carneiro, Religiões Negras, Notas de Etnografia Religiosa. Eu estou apresentando essa bibliografia aqui e essas obras raras, não é só para colocar inveja nos pesquisadores e pesquisadoras, não. É para dizer que essas obras estão disponíveis à consulta aqui na nossa biblioteca. Podemos reproduzir também, né, algum capítulo e enviar para aqueles que necessitarem, né, que têm desejo, que querem conhecer. Só não podemos reproduzir o livro todo, né, que é impossível e também, né, não é legal. A gente pode reproduzir sem fins lucrativos e enviar pelo e-mail, né? Vocês podem me solicitar aqui por esse canal ou pelo meu e-mail também, que meu e-mail é bentorosa.ebano@gmail.com ou por esse canal aqui nos comentários também. Então, Edson Carneiro nasceu em Salvador, Bahia, em 1912 e morreu na cidade do Rio de Janeiro em 1972. Edson Carneiro pertencia a uma família baiana, sendo seu pai Antônio Joaquim de Souza Carneiro, engenheiro civil e professor da Escola Politécnica da Bahia. Seus avós paternos eram Antônio Joaquim de Souza Carneiro, registrado como engenheiro mulato, e Rosa Sanches de Souza Carneiro, classificada como não negra. O pai se casou com Laura Coelho de Souza Carneiro, que aparece nos documentos como mulata. Edson era o quarto de 6 irmãos: Franklin, Milton, Nelson, que foi senador da República, Miriam, Carmen, Carmen Lídia. Já com 16 anos, ele escrevia poemas nos quais se destacavam algumas contradições e ambiguidades sobre os temas da cor e da raça, presentes na sua própria biografia. Entre 1928 e 1930, chegou a participar da Academia dos Rebeldes em Salvador, juntamente com Jorge Amados, Sosdígenes Costa, Oswaldo Dias da Costa, João Cordeiros, Alves Ribeiro e Clóvis Amorim, entre outros poetas, escritores e romancistas. Essa academia reunia jovens literatos que pregavam por uma arte moderna sem ser modernista, antecipando a ênfase social e o teor realista que caracterizariam o romance do movimento de 1930. Com formação em Direito e ainda morando na Bahia,
na década de 30, Edson Carneiro organizou os congressos, seminários e simpósios, agrupando pesquisadores, ativistas, políticos, artistas, operários e religiosos para debater a questão da cultura afro-brasileira. Em 1934, Gilberto Freire realizou no Recife, entre 11 e 15 de novembro, o primeiro Congresso Afro-Brasileiro, em que reuniu intelectuais como Câmara Cascudo, Roquete Pinto, Arthur Ramos, Di Cavalcante e Mário de Andrade, além de religiosos artistas como Albertina Fleury, conhecida como Rainha do Maracatu, e ativista como Miguel Barros, da Frente Negra Pelotense. Embora nem sempre citado, Solano Trindade foi também um dos idealizadores do primeiro congresso, que contou com participantes, com a participação de Edson Carneiro. Ampliando a tradição desses debates, ao lado de Aidano Couto Ferraz, ele comandaria o segundo Congresso Afro-Brasileiro, do qual fizeram parte Arthur Ramos, Martiniano do Bonfim, Manhaninha e outros, em setembro de 1937, na sede do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, em Salvador. Martiniano e Aninha foram informantes e colaboradores fundamentais para Edson Carneiro. Em 1939, transferiu-se para o Rio de Janeiro. Em 1950, participou do Congresso do Negro Brasileiro, juntamente com Abdias do Nascimento, Guerreiro Ramos, Darcy Ribeiro e outros. Em 1966, integrou a delegação brasileira do primeiro Festival Mundial de Arte Negras, que teve lugar em Dakar, Senegal. Com base nas suas pesquisas, manteve intensa colaboração em diversos jornais, como A Tarde, Correio da Manhã, Jornal do Brasil e Diário de Notícias. Ainda em 1936, publicaria Religiões Negras, Negros Bantus, em 1937, O Quilombo dos Palmares, 1947, Candomblés da Bahia, 1948, e Antologia do Negro Brasileiro, de 1950. Durante décadas, Edson Carneiro realizou investigações pioneiras sobre as manifestações culturais afro-brasileiras, em diálogo com pesquisadores nacionais e estrangeiros, e teve também especialistas, e foi também especialista das religiões de matriz africana, juntamente com Martiniano do Bonfim e Manhaninha. Muitas vezes chamado de folclorista, Edson Carneiro sempre teve uma relação ambivalente com o grupo baiano a que se filiou. Ele nunca conseguiu, por exemplo, lugar de proeminência na academia. Manteve um relacionamento profissional e afetivo com antropólogos, com a antropóloga norte-americana Ruth Landis, que escreveu A Cidade das Mulheres, obra que defende a existência de uma liderança feminina nos candomblés. O livro foi, porém, bastante boicotado, inclusive pelo próprio Edson Carneiro, e apenas recentemente revisto. Edson Carneiro morreu em 1972, como já dissemos anteriormente. No Museu do Folclore, que leva o seu nome e se situa junto ao Palácio do Catete, estão disponibilizados os acervos biográficos e as pesquisas por ele realizadas. Contemporâneo de Edson Carneiro, Ironides Rodrigues, que nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, e morreu no Rio de Janeiro.
Ironildes nasceu no dia 7 de setembro de 1923. Era filho de Maria Rita, que ganhava a vida como empregada doméstica. Seu pai, Augusto, abandonou a família quando Ironildes era bem pequeno. Sua iniciação educacional se deu no grupo escolar Bueno Brandão. O interesse por literatura e teatro apareceu cedo, no momento em que criou, com Francisco Pinto, o Chico, irmão de Grande Otelo, o jornal Raça, e começou a escrever pequenas peças teatrais. Na primeira metade da década de 40, Ironildes se mudou para o Rio de Janeiro, onde cursou o prestigioso Colégio Pedro II e depois entrou na Faculdade Nacional de Direito. Para se manter na cidade, atuou no comércio como garçom e em outras ocupações. Nesta época, Ironildes se aproximou via Aguinaldo Camargo e Geraldo Campos de Oliveira. Se aproximou do Teatro Experimental do Negro, do qual já falamos aqui em outro momento, logo após a sua fundação em 1944. Por lá conviveu com Abdias do Nascimento, Sebastião Rodrigues Alves, Guerreiro Ramos, Maria Beatriz Nascimento e outros. Desempenhou funções importantes no Teatro Experimental do Negro, quanto no periódico criado pelo Grupo Quilombo, atuando na parte cênica, na artística, na tradução de peças e nos cursos de alfabetização e de cultura. Nos anos de 1950, Ironildes apresentou em teatros cariocas 3 peças de sua autoria: Sinfonia da Favela, Agonia do Céu e Alto de Constância Lena. Passou também a lecionar francês, sendo depois professor do Colégio Pedro II. Além disso, exerceu um papel fundamental na comunidade negra intelectual do Rio de Janeiro. Foi, por exemplo, secretário-geral da Convenção Nacional do Negro, que ocorreu em 1946. Para a revista Quilombo, traduziu textos e notícias sobre o movimento da negritude francófona de Aimé Césaire, Leopold Sédar Senghor, Léon Damas e outros. Aliás, temos temas que nós já tratamos aqui acerca da negritude. As primeiras traduções de Orfeu Negro, escrito por Jean-Paul Sartre em 1948, seriam feitas por ele, Ironildes. No primeiro Congresso do Negro Brasileiro, realizado em 1950, apresentou a tese sobre a estética da negritude, que seria muito criticada por Luiz de Aguiar Costa Pinto, que chamou de racialista essencialista. Mais tarde, em suas memórias, destacaria a importância desse congresso, produzido pelo Teatro Experimental do Negro, e dos debates por lá travados, frisando que a ideia era sacudir a pasmaceira na minha raça, sacudir a petulância dos racistas renitentes. Nos anos de 1950, o intelectual escreveu críticas literárias e de cinema, destacando-se como um dos primeiros críticos negros de cinema. Em 1963, participou do primeiro colóquio sobre relações da América Latina e da África. Com bases nos estudos de Muriatã Barbosa e outros, podemos localizar Ironildes preocupado com as perspectivas da literatura sobre o pan-africanismo e seu desdobramento para debates no Brasil. Ele faria traduções, textos sobre a obra de Luiz Gama e se apresentaria como entusiasta no conceito de quilombismo proposto por Abdias do Nascimento no fim dos anos 70. Em 1982, participou do terceiro Congresso de Cultura Negra das Américas,
realizado pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, IPEAFRO. Lecionando latim, francês e literatura, Ironides formou uma biblioteca pessoal com mais de 3.000 livros. Morador do bairro de Bento Ribeiro, subúrbio do Rio de Janeiro, deixou um grande acervo de escritos e de diários inéditos, parte dos quais foram publicados pela revista Tot, como Diários de um Negro Atuante e Cadernos de Bento Ribeiro, entre outros textos idealizados pelo acervo do IPEAFRO. Ironides era gay, no universo literário, acadêmico e intelectual, fortemente machista e conservador. Atuou até os anos de 1980 em palestras, seminários promovidos pelo IPEAFRO. Morreu em 1987, aos 64 anos de idade. Então, para falarmos de Edson Carneiro e de Ironides, nós usamos a Enciclopédia Negra, já conhecida nossa, organizado pelo Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lília Moritz Schwartz.